The Alto Knights, Máfia e Poder, é um filme anacrônico. É um filme fora do seu tempo. É um filme incapaz de apelar para o novo, incapaz de apelar para os anseios e para as expectativas do público contemporâneo. É um filme que, parecido com os clássicos protagonizados por James Cagney, que foi o primeiro astro do cinema criminal, lá quando a Hollywood estava nos seus primeiros passos, apela muito mais pelo saudosismo que inspira do que necessariamente pelo apelo formal ou narrativo que possa ter com cada um de nós. É um filme cujo principal atrativo é o fato de Robert De Niro estar interpretando dois personagens, os mafiosos Frank Costello e Vito Genovese. O primeiro herdou do segundo o controle do crime organizado nacional nos Estados Unidos, e quando o segundo retorna para os Estados Unidos, ele quer esse controle de volta. Mas não é tão fácil reaver esse controle e, em certo momento, Vito parece nem tão preocupado em tê-lo. A estrutura estadunidense em torno do crime organizado pede um cara muito mais diplomata, um cara que conhece os caminhos do poder, que conhece o caminho da imprensa, do empresariado, como Frank Costello. Vito talvez queira ficar no seu canto, acumular riquezas e fazer as coisas do seu jeito, até o momento em que ele entra em choque novamente com Frank Costello. O filme começa com Robert De Niro interpretando Frank Costello, comunicando-se com um interlocutor invisível, que somos nós, contando a sua história pregressa e a história de como o crime organizado nos Estados Unidos se estruturou e como a máfia teve o poder que teve. É mais um recurso narrativo que já foi empregado nos outros trabalhos escritos por Nicholas Pileggi, Os Bons Companheiros e Cassino. A narração em primeira pessoa, em retrospectiva, dos eventos que nós vamos acompanhar na narrativa. Eventos que, se nós tivermos assistido ao menos um filme de máfia nas nossas vidas, nós somos capazes de antecipar. Porque, a despeito do que acontece, a despeito da movimentação que o crime proporciona, como espetáculo cinematográfico, a verdade é que, se nós mudarmos os nomes dos personagens coadjuvantes, nós temos um filme que é praticamente parecido com os filmes que nós já vimos tantas outras vezes. Um filme cuja movimentação de personagens no tabuleiro obedece regras muito claras. Afinal, um mafioso vai tentar matar um outro mafioso quando percebe que está sendo traído, ou quando imagina que está sendo traído. E o filme apoia-se nesse sentimento de desconfiança, que é nutrido por dentro da narrativa, ou por personagens que falam mais do que deveriam, personagens que, como minha mãe dizia, têm a língua maior do que a boca, ou simplesmente por acasos e coincidências que fazem com que tal personagem esteja no holofote. O desdobramento é muito previsível para o espectador, da mesma maneira que é previsível as composições que são adotadas por Robert De Niro, porque, em que pese ele está interpretando papéis diferentes, são mafiosos que ele já interpretou em alguma capacidade ao longo de 50 anos de carreira interpretando mafiosos. Eu não estou querendo dizer que De Niro passou a carreira interpretando mafiosos. É que o ator ele ajudou a construir uma ideia de mafioso cinematográfico que é difícil de nós fugirmos. Ele, Al Pacino e alguns outros poucos atores construíram aqueles maneirismos que nós associamos tipicamente a esse personagem. E mesmo que interprete personagens que são diferentes como água e óleo, eles ainda assim são personagens que já foram interpretados em alguma oportunidade pelo ator. Frank Costello é um mafioso político, diplomata, que não toma nenhuma decisão assodada e que certamente não é o cara que vai puxar o gatilho. Ele já foi interpretado pelo ator em Os Bons Companheiros, em Cassino. Já Vitor Genovese é aquele mafioso de cabeça quente. É aquele mafioso que vai repetir insistentemente a mesma coisa apenas para ver se o subordinado concorda com ele ou não o está traindo. É aquele mafioso que prefere matar uma pessoa só porque suspeita dela, independentemente se isso pode provocar uma série de eventos como um efeito dominó. Ele já interpretou esse personagem quando ele viveu Al Capone em Os Intocáveis. Nenhum deles traz nada de novo para o ator. Ainda que seja agradável assistir De Niro em cena interpretando o personagem que ele interpretou por tanto tempo, porque talvez o grande ponto positivo de The Alto Knights seja esse elemento de conforto.
É confortável você passar 2 horas assistindo a um gênero que já trouxe para você algumas alegrias e, vendo o filme, você consegue pensar um ou outro momento que te remete a outros momentos de outros filmes. Tem algumas cenas bem dirigidas, como, por exemplo, em um momento em que 2 personagens estão conversando assuntos sérios e sigilosos, rodeados por caixões. Um outro momento que se passa em uma barbearia é desenvolvido mesmo que nós já saibamos o resultado final desse encontro. Mas ainda assim, nós somos surpreendidos pela destreza que a direção de Barry Levinson tem em enfatizar certos elementos e, com estes elementos, construir suspense. Então, embora possamos antecipar o que vai acontecer, não sabemos como vai acontecer e nem em que momento vai acontecer. Em contrapartida, eu acho que o diretor comete um erro capital. Ele tenta trazer uma montagem que remete muito a uma edição de vídeo curto contemporâneo, quase como se convidasse um público jovem a conhecer o seu filme. Uma montagem que tem movimentos de câmera muito expressivos, que tem cortes muito rápidos, efeitos sonoros como o clique de uma máquina fotográfica, mas que no final acaba provocando a alienação do público-alvo desse filme. Porque quem vai assistir a The Alto Nights não é um público jovem adulto, que não cresceu assistindo a Robert De Niro, que não cresceu assistindo a filmes de máfia. Quem vai assistir esse filme é um público mais velho, e talvez fizesse mais sentido uma linguagem que se acomodasse ao momento, que tivesse serenidade, que tivesse sobriedade, do que uma linguagem tão convoluta como às vezes nós temos dentro do filme. O que é uma pena, porque Robert De Niro não está mal. Ele está se repetindo, é verdade. Ele está cansado, talvez, de se repetir. E este talvez seja o último dos seus mafiosos. Mas ainda assim, é bom estar na companhia do ator. Melhor ainda em dose dupla. Uma pena que em um filme que nós já vimos, e nós já vimos muito melhor anteriormente. Para The Alto Nights, eu dou 2 estrelas em 5. E se você encontrar Robert De Niro pela rua, convide para se inscrever no Cinema com Crítica, onde publico críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.